Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Murilo, eu trabalho com automação e IA já tem mais de 2 anos. Eu fiquei um tempo sem produzir canal pro YouTube, porque desde setembro do ano passado estava muito corrido, eu entrei nos projetos maiores que eu não estava conseguindo dividir o tempo com produzir conteúdo, mas agora eu vou voltar sempre. Bom, e para quem já me conhece, vamos logo pro conteúdo. Bom, eu estou compartilhando minha tela aqui. Eu vou te mostrar uma maneira para você gerar leads infinitos através de quiz na internet. Eu tenho testado fazer isso, está sendo muito bom. E eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, eu vou mostrar um exemplo de quiz super simples aqui, que você vai fazer o front-end com o AI Studio do Google e dá para você fazer isso aqui de maneira gratuita. Eu hospedei no Netlify de maneira gratuita e eu estou usando o N8N como back-end e o Supabase para registrar todos os leads depois para você entrar em contato. Então vou mostrar ele aqui como funciona. Bom, basicamente ele vai funcionar mais ou menos assim. Então a pessoa vai vir aqui, é um quiz normal. Ela vai colocar o nome dela, o e-mail, o WhatsApp. Aí ela vai começar a responder, ó, qual a sua maior dificuldade e tudo. Se você for pensar em UX, uma pergunta por página, então a pessoa não fica com preguiça de responder. Aqui tem o termômetrozinho que vai avançando enquanto ela responde. Então, custo operacional, como você usa IA hoje? Usa IA paga? Qual a sua experiência com automação? Sei lá, já criei automações simples. Você já investiu em IA ou alguma automação? Já paguei ferramenta de automação. Quanto tempo você perde por semana com tarefas repetitivas? De 5 a 10 horas. Qual o seu principal objetivo? Aí, o que está acontecendo? Ele está mandando aqui a requisição para o N8N. O N8N está conectado a uma LLM da OpenAI. Ele vai trazer a resposta aqui para nós. Eu escrevi meu nome errado e depois eu tenho que criar uma maneira aqui de, quando a pessoa escreveu o nome errado, ele formatar para o nome certo. E aí ele vai mostrar aqui, ó, Murilo, seu plano de automação inteligente está pronto. Operacional, ó, já usa IA paga, já criou automações simples e busca reduzir custos operacionais do e-commerce, custos altos causados por tarefas manuais, redução de trabalho. Aí aqui tem o plano de ação. Aqui tá meio feinho, mas isso aqui é só um protótipo. Depois eu vou melhorar bastante. Inclusive eu vou rodar isso aqui para mim, para eu gerar lead para minha comunidade. Eu vou fazer basicamente e ainda vou fazer um negócio que eu vou compartilhar aqui toda a minha jornada de como eu tô crescendo a minha comunidade. Então todos a gente, qual que é o meu objetivo, tá? É ter o mínimo de pessoas trabalhando comigo na minha equipe e o máximo de automação com agente de IA. Então eu quero criar um agente de IA que vai analisar meus anúncios e vai fazer as otimizações, que vai criar os vídeos, que vai gerar os meus relatórios e tudo isso, todos esses projetos eu vou ir compartilhando aqui dentro do YouTube, do meu canal. Aí beleza, aí vai mostrar um plano de ação que eu preciso dar uma melhorada do jeito que está escrito, mas isso aqui é o mais interessante, ó, que eu coloquei lá no prompt para LLM fazer. Como funcionará o processo? Então ele entendeu mais ou menos o contexto da pessoa que respondeu o quiz. Falou assim, ó, Supabase, centraliza os registros das tarefas operacionais. Então ele vai usar o Supabase como um banco de dados. Como ele ficou as letrinhas muito pequenininhas aqui, não tá muito legal. Eu até vou ver quando quando coloca quando coloca na versão mobile fica um pouco melhor, mas ainda fica muito pequenininho. Eu vou fazer as otimizações necessárias aqui para depois eu rodar isso aqui para mim, colocar nos anúncios para gerar leads para mim. Beleza, isso aqui tem gerado muitos leads. Então, assim, nesse projeto que eu tô, a gente tem feito muito esses quiz para gerar leads. E tá com um custo por lead muito bom. E aí, o que você faz? Você pega e pensa quais as perguntas do quiz
vai qualificar o seu lead para você saber o que é o MQL, né, o Marketing Qualify Lead, né, qual que seria o lead qualificado do marketing, para ele cair no seu funil de vendas. Beleza, então eu já expliquei mais ou menos aqui como funciona, eu vou mostrar todo o passo a passo como eu criei, como eu desenvolvi. Primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no AI Studio do Google e você vai falar para ele, e aí eu vou compartilhar, aí vai estar na minha comunidade paga, todos os prompts e tudo que eu usei para criar a versão final. Todos os templates, tudo vai estar lá na minha comunidade paga. Então, se você quiser entrar, tá baratíssima, porque eu acabei de lançar, tá R$50 só por mês. E o objetivo é, de fato, criar uma comunidade onde as pessoas vão compartilhar ali tudo que elas estão criando. Eu vou fazer lives internamente, eu vou tirar dúvidas fazendo um a um com você. Então, se você entrar lá, eu vou deixar uma agenda minha disponível, que você pode marcar uma call um a um comigo, e eu faço aí 40 minutos, uma hora de call para tentar avançar o máximo possível dentro dos seus projetos e usar todo o meu conhecimento que eu tenho aí já trabalhando com mais de 2 anos com automações IA. Beleza, então aqui dentro do AI Studio, você vai dar um prompt para ele fazer um quiz. Tipo, faça um quiz que qualifique pessoas que querem fazer seu... vou colocar assim, querem construir seu primeiro negócio online. Lógico que eu vou, como eu tô criando aqui, eu vou fazer tudo de uma maneira bem simples, meio porco aqui, só para vocês acompanharem qual que é o raciocínio. Na hora de vocês criarem os prompts, pode usar o Claude, o Gemini, sei lá, a LLM que você mais gosta lá, o ChatGPT. Aí eu falo o seguinte: a última tela. Então eu já vou falar o seguinte. Então, qual que é o ponto que a gente precisa fazer aqui? Eu vou duplicar isso aqui. Assim, ó. Teste do vídeo. E eu já vou dar esse comando pro... Vou desativar isso aqui. Beleza, a gente vai criar basicamente esse mesmo fluxozinho, só que aqui em cima. Então a gente vai vir aqui, primeiro vai pegar ali o webhook. Aí você vai colocar aqui método post, né, para ele receber as informações que vai vir lá do seu AI Studio. Então eu ainda não terminei de escrever o prompt, porque eu já vou colocar o webhook lá no prompt para ele já criar o quiz, mandando as informações aqui pro N8N. Então eu faço assim, teste, vídeo, quiz. Beleza, copiar, ó, você pega sempre a de produção, copia, aqui é só clicar em cima que ele já copia. Isso aqui tudo eu vou deixar desativado, a gente não precisa disso aqui. E vou ativar isso aqui. Então no seu N8N vai ter só esse nozinho do webhook. E aí nós vamos voltar lá pro AI Studio. Que qualifique pessoas que querem construir seu primeiro negócio online. Faça um quiz de 5 perguntas e que envie todas as respostas para esse webhook. O webhook, para quem não sabe, ele vai ser o nosso HTTP, que vai receber as informações aqui do nosso quiz para a gente processar lá dentro do N8N. Então assim, que envia as respostas para esse webhook. Além das respostas, também tem que
enviar as informações das UTMs. Então, se você trabalha com, como isso aqui a gente vai rodar anúncio, então na hora que eu for cadastrar os leads lá no banco de dados, eu quero ter as informações de UTMs. Então, qual foi o conjunto de anúncio, qual foi a campanha, qual foi o anúncio que aquele lead veio. Isso aqui serve para traqueamento. Então é sempre interessante, tudo que você for rodar em anúncio, você pedir para essas aplicações que você está fazendo, via esses vibe codes, enviar as informações que estão na UTMs. E SCK. Se você usa a Hotmart, você já sabe o que é SCK. SCK é um traqueamento, igual o TM Source, o TM Campaign, só que só da Hotmart. A Hotmart trabalha com SCK. E beleza, e se você tivesse que colocar também o GTM, você pode sempre colocar lá no prompt. Também, eu quero. Aí você passa o código do GTM e fala para ele colocar aqui. E você fala qual que é a etapa que você quer acompanhar, que geralmente funciona, tá? Sempre você tem que testar depois, mas geralmente ele funciona. Então, assim, além das respostas das UTMs e SCK, a última página precisa receber a resposta do mesmo webhook. Então, beleza, eu vou deixar assim bem simples. Aí, o que eu estou pedindo? Para ele criar um quiz de 5 pessoas, para quem quer fazer o seu primeiro negócio online, enviar todas as respostas para esse webhook, enviar as UTMs e SCK, caso você trabalhe com a Hotmart. E a última página precisa receber o webhook desse mesmo... precisa receber a resposta desse mesmo webhook. Então vamos construir aqui. Beleza, ele terminou de carregar aqui. Então vamos ver mais ou menos. Descubra qual o melhor caminho para construir seu primeiro negócio online de sucesso em 2024. Muito bom. Em 2024, tá. Qual o seu nível de experiência com negócios digitais? Já estudei, mas não comecei. Qual o seu orçamento inicial para investir? Mais de 5 mil. Quanto tempo você dedica por dia? 3 a 5 horas. Qual área você tem mais interesse? E-commerce e dropshipping. Qual o seu maior objetivo em 6 meses? R$2.000. Aí vamos ver se a gente vai receber alguma coisa aqui. Já recebemos. Então ele colocou o webhook no lugar certo. 3 e 5 exatamente agora. Copiar aqui para o editor. Então beleza. Aqui tá como respond. Aqui você vai trocar de immediately. Não sei se é assim que pronuncia. Para esse aqui, when last node finishes, return data of the last executed node. Então, beleza. Isso aqui vai fazer os dados voltar para o último nó que foi executado. Então, beleza. Aí aqui você só vai fazer essa alteraçãozinha, já salva. Aí aqui você vai... Eu geralmente, por padrão, eu costumo colocar um nozinho de 7. Mas ele deu uns nomezinhos vagabundo aqui, né? Como que a gente vai saber? Pergunta 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em Reload App. Deixa eu ver qual que era. Nível de experiência. Vou colocar assim. Body. Nível de experiência. Aqui, por que eu tô colocando body? Para ficar tudo dentro do mesmo objeto. Aí eu coloco body ponto. Mas você não precisaria colocar body ponto. Se eu não colocar body ponto e dá para executar o step aqui, ele vai ficar dessa forma. Se eu coloco, tá vendo? Deixa eu colocar aqui no esquema. Se eu coloco assim, body ponto, isso aqui vira um objeto. Então, o nível de experiência agora está dentro de body.
Então, aqui eu também vou colocar, já vou até dar um trouxe aqui. Body. Isso aqui que eu acho que vai ser mais rápido. Vamos ver se isso aqui já é o suficiente. Eu vou colocar tudo dentro de body. Então assim, mais de 5 mil, qual que era a segunda pergunta? Ah, investimento inicial. Investimento inicial. Eu tô colocando aqui só pra gente saber. Opa, coloquei no lugar errado. Vou dar um Ctrl X. Ctrl X e vou colar aqui em cima. Só porque depois vai ficar mais simples de eu relacionar as respostas lá no banco de dados. Porque eu poderia, qualquer coisa que eu colocar aqui, ó, ele vai funcionar, ele não vai dar erro. Porque essa aqui é a minha nomenclatura. Então, bora investimento inicial, aí qualquer outra pergunta. Quanto tempo você pode dedicar por dia? Então, você vai puxar aqui a terceira resposta. Tempo dedicação. Aqui eu não recomendo de jeito nenhum vocês colocarem caractere especial, tio, cedilha, porque isso aqui vai processar depois dentro de outros nós e pode ser que isso quebre, tá? Então aqui sempre nunca use cedilha, ponto de interrogação, ponto de exclamação, nenhum ponto, nem nada. Aí é tempo de dedicação, qual a aqui é a área, interesse, aí depois objetivo. Então beleza, aí aqui já saiu no output tudo que eu separei. Então aqui dentro do body, ó, nível de experiência. Já estudei, mas não comecei. Investimento inicial mais de 5 mil. Tempo de dedicação de 3 a 5 horas por dia. Área de interesse e renda. Aí, aqui eu vou puxar as UTMs. Então, vai ser UTM source. Porque eu quero que sempre fique tudo registradinho para depois a gente ver quais são os anúncios que estão funcionando melhor e tudo mais. TM source, TM medium, eu estou pegando desses nomes aqui, ó, da esquerda. Aqui tem campaign, aí depois tem o TM campaign, term, e depois tem content. E depois eu coloquei por último o SCK. Ó, deu certinho a quantidade que eu abri. Por que isso? Ah, eu vou colocar mais dois, que assim, eu vou colocar o seguinte. Data e horário. Tá, beleza. Então, o theme source, como a gente fez o teste aqui dentro, e aí a gente não consegue testar com as UTMs agora, então a gente só vai conseguir fazer esse teste depois que nós publicarmos. Então aqui, medium é só arrastar para cá, campaign é só arrastar para cá, term é só arrastar para cá, content é só arrastar para cá, SCK é só arrastar para cá. Então beleza, todas as informações. Escrevi Dobby. Aqui como eu escrevi Dobby em vez de body, tá vendo que ele criou outro objeto? Eu quero que esse edit fields seja um objeto só pra gente trabalhar com ele. Fica só mais... Ó, eu ainda dei um execute step e ainda aqui ficou errado. Então body horário.
Beleza, agora tá tudo dentro de body, as coisas que eu quero trabalhar. Isso aqui é só uma questão de organização. Geralmente eu costumo fazer dessa forma, tá? Eu sempre pego tudo que vem de webhook ou né, da fonte que eu tô querendo, que eu vou trabalhar, e organizo todas as informações dentro do Edit Fields. E depois, todos os nós daqui pra frente, eu sempre puxo a informação não do nó anterior, mas do nó Edit Fields que eu estou mexendo aqui. Por quê? Porque se mudar alguma coisa no webhook, na API, qualquer coisa do gênero, e aí eu preciso atualizar aquela automação, basta que eu mude esse Edit Fields e toda a automação ela já vai ficar atualizada. Então aqui em data eu vou colocar a expressão aqui para ele ficar com a data de hoje. Então, como que você vai, se você quiser colocar a data, como que você vai fazer? Primeiro você coloca lá a expressão, colocar duas chaves aqui em now. Aí ele já mostrou assim, ó, o que ele vai te dar de resultado. Se eu deixasse só esse sinal aqui, ó, ele vai me dar esse resultado aqui, ó, que é o que está escrito aqui em cima. Então, tá aqui, ó, 2/5 de 2026, aí que tá às 15:13:29, que é isso. Só que eu não quero nesse formato. Então eu vou colocar aqui ponto, eu quero escolher o formato. Então na hora que eu coloco o ponto, eu posso escolher... na hora que eu coloco o ponto, ele vai me dar algumas opções. Eu quero esse formato. Se você clicar Tab, ele seleciona o formato. Então, ó, aqui já mudou. Tá vendo que ele tirou essas outras informações daqui da frente? Tá deixando só 2026-502? De fato eu quero assim, mas eu quero no padrão brasileiro, dia, mês e ano. E aí, ó, tá vendo que o ano é representado por YYY, mês M maiúsculo e dia D maiúsculo. Então eu vou apagar tudo que tem aqui dentro. Então eu vou colocar dia, que é com D minúsculo. Eu quero que seja barra e não tracinho. O mês era M maiúsculo, barra. E o ano, se eu colocar YY, ele fica 26 assim. Se eu colocar 4Y, ele vai ficar 2026. Mas para mim pode ser só o 26. Então, e se eu der um execute step aqui, ele já puxou a data certa. O horário é a mesma coisa, então. Eu venho aqui, coloco como expressão. Quando abre e fecha chaves, now.format, tab. E aí, se você rolar aqui para baixo, ele vai mostrar quais são os formatos que tem. E os exemplos, ó, exemplos. Aí a gente quer esse aqui de horas, ó. Tá vendo que ele vai dar um exemplo aqui? Opa. Eu cliquei antes de... Ó, tab. Ó, aqui em horas, ele tá mostrando como vai ficar, ó. Então, ó, format HH maiúsculo é o horário. E tem que estar em... Primeiro tem que estar uma aspas duplas. Aí HH, horário maiúsculo. Aí depois ele colocou numa aspas simples. Ele escreveu hours end, que saiu aqui no resultado, ó, onde eu tô passando o mouse. Hours end. E depois ele colocou MM minúsculo. Escreveu minutes. E aí saiu aqui também. Então tem que estar... o formato da hora, ele tem que estar entre aspas duplas, ó, tá vendo? Antes de HH e depois de minutes aqui, diferente da data que aqui é uma aspas simples. Então, beleza. Vou apagar isso aqui, que a gente não quer isso. A gente vai colocar aqui HH, dois pontos, MM. 15:16. Aqui o horário do Note tá 15:16. Se eu der um... Aqui, ó, não tem nada no horário ainda, né? Se eu der um execute step, pronto, ele veio exatamente do jeito que eu formatei aqui. Pronto, aqui eu vou salvar. Aí, o que eu quero que aconteça agora? Eu já separei, organizei todos os dados que eu quero. Eu vou vir aqui no Supabase.
Tá, beleza. Então aqui eu vou vir aqui em New Project, que eu vou colocar registrando leads, vídeo, YouTube, saber que é tal. Aqui pode deixar da maneira que tá, não precisa fazer nada aqui. Ah, precisa colocar uma senha. Beleza. Criar esse projeto aqui. Aí agora você vai vir aqui em Table Editor. Você pode criar via SQL. Então, se você pedir para o ChatGPT falar, ó, cria uma tabela para eu colocar que cada... Você tira um print disso aqui. Fala assim, ó, eu quero que cada um desses resultados aqui do output seja uma coluna aqui dentro do Supabase. Gere uma query para eu criar essa tabela. Aí você vai pegar aqui e rodar a query aqui dentro, ele vai criar. Mas se você quiser criar manualmente também não tem problema. Vem aqui em New Table, colocar o nome da table aqui, registrando leads. E aí aqui você pode começar a pegar exatamente o que você colocou aqui. Então, qual vai ser a primeira coluna? Vou colocar aqui, ó. Vai ser nível de experiência. E aqui não vai ser text. Quero que seja text. Aí depois vai ser investimento inicial. Aí você pode colocar text também. Aí depois a próxima coluna vai ser tempo de dedicação que a pessoa pode ter. Dá um Ctrl C, vem aqui, cola, escreve text. Aí qual que é a próxima coluna? Área de interesse. Objetivo. Aqui também pode ser text. Tudo aqui você pode colocar text, que ele vai ficar mais amplo. Então, basicamente, ele vai aceitar tudo que você enviar para cá. Aí depois seriam as UTMs. Então, UTM source, medium, source, medium, campaign, term, o que mais tem aqui? Content, aí SCK. Aqui, não necessariamente, você precisa colocar o mesmo nome que está aqui no N8N, tá? Funcionaria com absolutamente qualquer nome. Se você achar que é melhor colocar outros nomes na tabela, pode colocar outros nomes nas colunas da tabela. Estou fazendo assim só porque é mais simples e dá para entender a lógica que eu estou fazendo. Então beleza, eu já puxei tudo aqui. Eu vou puxar esse negócio de data e horário aqui para cima. Depois você pode criar um timestamp para essa sua data e horário, que eu acho que faz mais sentido depois na hora de analisar bancos de dados. Aí, isso aqui, ó, precisa copiar esse endpointzinho aqui que ele deu. Então, copia e salva.
Beleza, já criou a primeira tabela. Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conectar com o Supabase. Então criar lá o Supabase, aqui vai ser Create a Row, porque a gente vai pegar esses dados e cadastrar lá dentro do Supabase, porque depois todos esses leads você vai começar a trabalhar com eles. Então qual que é o primeiro passo? É registrar esses leads em algum lugar. Quais são os passos seguintes? É mandar esses leads para alguma base de dados que você, algum funil de vendas que você tenha, seja para o seu comercial ligar, seja para a IA abordar, seja para o SDR. Então, o primeiro passo é registrá-los em algum banco de dados para eles ficarem lá e depois você trabalha da maneira que você quiser com esses leads. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é eu te ensinar uma maneira interessante de você captar muito lead de uma forma mais barata, rodando anúncio, fazendo isso tudo com IA. Então, criando esses quiz, que eles são relativamente simples de criar, são práticos. Isso tem funcionado muito bem, porque as pessoas respondem até o final. E aí, de acordo com as respostas das pessoas, você consegue entender se aquele lead é mais ou menos qualificado para você. E você tendo todas as respostas registradas no banco de dados, depois você consegue colocar ordem de prioridade para trabalhar em cima desses leads. Então, eu só quero leads que, igual nesse caso do formulário aqui, coloquei lá, quando você está disposto a investir mais de 5 mil, porra, para o que eu vendo, só faz sentido eu trabalhar com um lead que está disposto a investir no mínimo 5 mil. Então a galera vai responder o quiz, mas se não vender, se não responder que está disposto a investir acima de 5 mil, eu nem vou abordar, nem vou perder meu tempo. Agora, não, eu respondeu lá que tá disposto a investir mais de 5 mil reais. Beleza, agora, como a pessoa respondeu que está disposta a investir acima de 5 mil reais, eu vou pegar esse lead e vou jogar para o meu funil de vendas. Beleza, a primeira coisa que você tem que fazer é aquele link que você copiou da tabela que você criou, você tem que colar aqui no host. Que eu vou colocar o nome para eu saber que essa credencial é do vídeo do YouTube, para depois eu apagar isso. E aqui a gente precisa colocar a senha lá da tabela. Então esse aqui é o host. Para a gente pegar a senha lá, você vai vir aqui em Project Settings. Então o que eu estou fazendo, tá? Eu estou gerando a credencial para o N8N conseguir se conectar dentro do Supabase. Aí eu vou vir aqui em API Keys. Vou pegar a segunda página aqui, ó. E eu preciso desse Service Role. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl C sem mostrar. Então, beleza. Aí você vai pegar isso aqui. Tem que clicar lá para mostrar. E cola aqui. Em tese, isso aqui já tem que conectar. Não conectou? Beleza, para descobrir o link. Onde que era? Acho que é aqui em Data API. Aqui, ó. Esse é o endpoint, tá escrito aqui. Então vamos voltar aqui. Colocar o endpoint. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou tirar esse V1 REST e deixar só o .com. Ah, beleza, só o .com. Então, na hora de você conectar, você só precisa até desse .co. O restante aqui, né, que seria só isso aqui vai ser seu host, esse restante aqui vai ser o endpoint. Então, beleza, você já criou a sua credencial, conectou. Vai vir aqui, vai fechar isso. E aí você quer que acrescente, né, crie uma linha, né, uma row. Ele não está deixando conectar com a tabela, será por quê? Vamos ver.
Eu dei um... Salvei lá, ele agora apareceu o nome da tabela que eu criei. Então agora, aqui é para ele fazer o seguinte. Ele vai fazer o mapeamento automático para dar o input, né, dos dados nas colunas. Eu nem sei se isso aqui vai funcionar. Vamos ver, só por curiosidade. Eu não sei se eu colocar também em body assim ele vai funcionar. Vamos ver. Não funcionou. É que eu acho que ele não vai funcionar para ser um objeto. Tudo bem, a gente tira isso. Então a gente vai definir cada coluna aqui embaixo. Aí aqui, ó, essa primeira coluna que abriu, que é o ID, esse a gente não precisa colocar. Ele vai preenchendo sozinho cada lead com um ID único. Então, data, hora, e aí beleza. Aí aqui é só ir selecionando todas as colunas, primeiro passo, data, hora, nível de experiência, investimento inicial, tempo de dedicação, área de interesse, objetivo, aí o TM source, aqui em Medium, aqui em Campaign. Então aqui o que a gente está fazendo primeiro? Primeiro a gente está selecionando as colunas. E aí, beleza, a gente selecionou as colunas. O que a gente quer colocar? Campaign, term, content e SCK. Beleza, agora a gente precisa... A gente já selecionou quais são as colunas. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa relacionar qual que é a informação que eu quero que mande para a coluna data. Eu quero que mande a data que está escrita aqui embaixo. Elas não precisariam ter o mesmo nome, tá? Qualquer coisa que eu colocar aqui, ele vai dar certo. Então, por exemplo, eu quero mandar o nível de experiência para a coluna data. Lá na coluna data vai sair escrito dessa forma, principalmente porque eu deixei tudo como text. Então ele aceita qualquer string. Eu poderia até, na hora de criar a tabela, limitar o que pode ou não colocar dentro de cada coluna. Então, não, data, eu quero que só entre data. Mas não, eu coloquei text. Então qualquer string, qualquer texto, ele vai entrar. Então primeiro, data, é só eu puxar a data aqui. Então ele vai jogar esse valor dentro dessa coluna. O horário aqui. Aí o nível de experiência está aqui em cima. Aí o investimento inicial está aqui, é só clicar e arrastar. Aí a dedicação é aqui, interesse aqui, objetivo aqui, UTM, source aqui, medium aqui, term. Opa, eu fiz alguma coisa errada, né? TM source, medium, campaign. Aqui seria campaign. Então, campaign, aqui term, aqui content, só clicar e arrastar, aqui é secar, pronto. Então agora ele vai ter que mandar aqui, ó. Sabe uma coisa que eu esqueci de colocar? Onde que vai estar o nome, e-mail e o número do lead? Então vamos voltar lá e vamos rodar o quiz de novo. É que não tem, né, para colocar nome, número e e-mail. Essa era a parte mais importante, eu tava esquecendo de colocar. Então assim, ó, acrescente na primeira página nome, e-mail com validação e número. O que seria esse e-mail com validação? Vou até escrever aqui para ele saber. Com arroba e ponto com ou
Então, assim, ele só vai aceitar, o lead ele só vai poder passar para a próxima etapa se o e-mail dele tiver .com.br e o número com sempre o mesmo formato. Então, eu vou colocar assim, ó, sempre com o mesmo formato, XX, aí aqui vai ficar assim, XX seria o DDD, aí depois 123, 123, 123, sempre com o mesmo formato. Então a pessoa não vai conseguir colocar, ela vai conseguir colocar qualquer número, mas sempre vai vir com o mesmo formato, pelo menos. Isso é para as pessoas burlarem um pouco menos, não colocar qualquer coisa dentro do seu quiz. Então acrescente a primeira página com nome, e-mail e número. E aí a gente, enquanto ele está atualizando aqui, a gente vai ter que voltar lá no Supabase, Table Editor. Deixa eu ver se... Aí aqui dentro do Supabase, para você adicionar uma coluna, você vem aqui, coloca nome, type, text, pode só salvar, nome, número, type, pode colocar text também, nome, número, e-mail. E aqui você pode colocar text. E salvar tudo isso aqui. Beleza, agora deixa eu ver se dá pra eu... Queria arrastar... Beleza, dá pra arrastar. Então, nome, vamos colocar lá na primeira coluna, depois de data e hora. Tipo assim, ó, vai ter o ID do lead, data, horário e nome. Que primeiro a gente quer saber o nome, aí depois o número. Vou clicar, arrastar pra cá. Então, data, horário, nome. Logo após o nome, eu quero o número de celular da pessoa. Oh, caramba. Aqui agora eu quero e-mail. Então, nome, número. Então, calma aí. Nome ficou nível de experiência antes. Não quero organizar desse jeito. Agora sim. Primeiro vai ter o ID, que ele vai preenchendo. Data, horário, nome, número e e-mail. Aí vem as perguntas que ele respondeu. Que é nível de experiência, investimento inicial, tempo de dedicação, área de interesse e objetivo, as UTMs e beleza. Acho que aqui tem tudo que importa para depois tanto esse lead cair no seu funil de vendas, quanto para depois você fazer as análises de onde está vindo os leads que estão vendendo mais, tudo mais, qual que é, por exemplo, qual que é o anúncio, qual que é a campanha, tudo mais. Beleza? Então a gente trocou aqui. Aqui a gente vai ter que dar um refresh, vamos ver. Deixa eu salvar isso aqui. Ah, ele criou aqui, então vamos fazer o seguinte. Bom, eu já salvei esse aqui que a gente está trabalhando. Tudo bem, ele está vermelhinho, porque eu tinha executado antes dele... Antes de fazer esse mapeamento manual, né? Eu tinha dado o execute step aqui com o automap. Beleza, só que agora o que eu quero fazer? Eu salvei isso aqui.
eu vou lá nas execuções e vou fazer mais um teste com esse quiz novo, porque eu quero que ele... Murilo, e-mail, profissional, celular, beleza, e você vai me entregar nesse formato. Tá, vamos... Já já a gente arruma essa visualização. Vamos ver o que vai chegar aqui. Se vai chegar. Aqui, ó, 3h44, a última execução, é o horário de agora. Vamos ver como que ele chegou aqui. Opa, ele não... Eu vou despinar isso aqui. Salvar aqui, ó. Eu vou na última execução de novo, que ele não salvou. Eu quero copiar pro editor a última execução. Então, ó, tá na última execução, tem que estar tudo verdinho. Aqui, copy to editor. Ele já até, inclusive, salvou lá no Supabase. Então, se eu vier aqui, ó, como eu não fiz o mapeamento manual das colunas novas que eu coloquei, ele não puxou, mas o restante ele puxou a data, o horário, as respostas, e aqui a gente ainda está testando sem as UTMs. Então, antes de puxar, colocar lá no Supabase, eu vou mudar isso aqui, eu vou colocar o seguinte. Colocar aqui body name, body phone, sei lá, e body e-mail. Aqui eu vou minimizar as headers e beleza. Essas são as informações do usuário. Clica e arrasta. Aqui, o que acontece? Se eu der um execute step, ele já vai ficar certinho, ó. Ele vai puxar aqui para baixo. Se você quiser, tipo assim, se você quer ser o... Pessoal, nossa, sou muito organizado, eu quero colocar sempre na mesma ordem tudo. Tipo, funcionaria super bem. Eu gosto de deixar tudo também sempre na mesma ordem, mas isso aqui é só um toquezinho. Então seria primeiro nome, número, e-mail, às vezes tem um ponto que você coloca. Nome, número, e-mail. E eu tinha colocado data e horário. Vocês viram que funcionou certinho, né? Então isso aqui é só um capricho. Aqui, deixa eu subir esse data aqui. Caramba, tem um ponto exatamente que ele consegue subindo certinho, mas se você não colocar exatamente nesse ponto, você tem que... data seria o primeiro lá na minha tabela, né? Vamos ver se com o horário eu consigo subir de uma forma rápida. Caralho. Acho que eu peguei o esquema, hein? Vou até testar. O horário fica embaixo de data. Eu acho que quando você deixa... Você tá aqui scrollando. Você deixa aqui em cima, bem no meio, tem um cortado. Então assim, aqui tem o nome, aqui tem o valor. Se eu deixar aqui bem no meio, sem mostrar o nome, e puxar esse SCK pra cá... minha tese não deu certo. Deixa eu ver... Se eu deixar cortado bem no meio do valor, assim, vamos ver se ele começa a subir sozinho. Sei lá, foda-se. Mas às vezes funciona e é bom quando funciona, que você consegue mexer mais rápido e às vezes não. Então eu vou dar aqui um execute step só para passar as informações para frente.
Então aqui veio data, horário, nome, número e e-mail. Show. E aí aqui no Supabase já tá meio que tudo certo, só que tá faltando 3 colunas, que são as colunas que a gente acrescentou agora. Nome, número e e-mail. Aí o que vai lá no nome? É o name aqui, ó. Lá no número é o phone. E aqui vai ser o e-mail. Ah, aqui no nó do Supabase você não consegue movimentar igual no Edit Fields. Beleza, aqui se eu clicar Execute Step, em tese é para ele criar a mesma linha, só que agora com as informações. Só que esse lead vai ficar meio duplicado, vai ficar duplicado lá na tabela. Ele não vai ficar exatamente duplicado, porque é a primeira vez que rodou, ele veio sem nome, número e e-mail. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? É que quando vocês estiverem rodando isso aqui na prática, não existe nenhuma trava para o lead não duplicar. Depois dá para colocar uma trava aqui dentro do Supabase, por exemplo, não quero nenhum lead com o mesmo e-mail. Então, se esse e-mail, eu coloquei errado, hein? Nome, Murilo. Número, eu coloquei o e-mail no número e o número no e-mail. Aqui, ó, a merda que fiz, ó. Então eu quero o fone aqui no número e o e-mail aqui no e-mail. Agora eu vou executar de novo. E aí ele vai vir um terceiro. Ó, só dá um refresh aqui que em tese ele vai aparecer. Ó. Agora sim. Pô, como assim? Tá errado ainda. Não é possível. Eu excluí e coloquei errado. Se eu fiz isso, eu tô tipo malucaço. Vamos lá. Esse é um número. É porque no Edit Fields eu coloquei errado. Tá, então vamos só corrigir isso aqui. Aqui seria o e-mail, na verdade. Porra. E aqui o número. Aí beleza. Aí agora vamos fazer as relações certas aqui. O número, ele tá com o número aqui. E o e-mail tá com o e-mail aqui. Agora sim. Número e e-mail. Pô, agora sim, ó. Nome. Esse foi as das 3h51. Nome, número e e-mail. Agora sim tá certo. Aí agora, depois de eu registrar o lead lá no meu banco de dados, né, que todos os leads que você capta, você precisa registrá-los em algum lugar. Agora eu vou fazer a Open AI, colocar esse Message Model. Você vai ter que criar a sua credencial aqui. É simples, é só dar uma pesquisadinha como funciona para criar a credencial. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui. Faça... vou escrever rapidão. Você é um agente que analisa o perfil das pessoas para elas, o perfil das pessoas e traça um plano de ação para essas pessoas começarem um negócio online. Vou te essas são as informações que você precisa
analisar. Então, eu vou colocar lá, tipo assim, nome da pessoa. Nome da pessoa. Perguntas. Vou colocar assim, perguntas que ela respondeu. Vou até copiar lá do projeto. Então, vou dar um refresh aqui, um reload no app. Colocar qualquer coisa aqui. Tá. Então, primeiro, qual o seu nível de experiência? Que eu vou tirar aqui, ela respondeu, que não precisa. Pergunta. Aqui em resposta. Aí aqui em resposta, qual é o nível de experiência? Aí aqui em a próxima pergunta. Aí eu vou abrir lá o quiz, vou para a próxima página. Qual foi o seu orçamento inicial? Tem aqui, resposta. Outra pergunta, próxima pergunta. Quanto tempo você tem para dedicar no seu... Quanto tempo ela tem de dedicação? Pergunta. Aí, próxima pergunta. Qual área você tem mais interesse de atuar? Qual que é a resposta? Área de interesse. Qual o seu maior objetivo em 6 meses? Pergunta. Resposta. Qual o seu maior objetivo? Beleza. Então, o que eu tô falando aqui pro a gente já fazer? Analisar todas as respostas e traçar um plano de ação. Depois de analisar todas as respostas da pessoa, depois eu vou escrever assim, faça uma análise profunda de todas as respostas do lead e devolva um plano de ação personalizado. Sempre cite o nome da pessoa. Aí beleza, aqui eu fiz um prompt super simples. E qual que é o problema desse prompt super simples? Que aqui, beleza, a gente vai fazer só pra... Isso aqui é só pra eu mostrar como que é Esqueci de escolher qual que é o... Pegar um mini pra ser mais rápido. Deixa eu ver. Pode ser esse 4.1 mini, porque ele gera mais rápido a resposta. Então, beleza, ele já respondeu tudo. Aí o que eu vou fazer para devolver a resposta lá pro formulário, né, pro quiz que a gente criou? Eu vou colocar mais um nó aqui de Edit Fields e eu vou pegar só o texto. Tipo, eu não vou pegar tudo, vou colocar resposta. Porque eu não quero, porque fica mais simples lá na hora de pedir lá pro AI Studio, ele só sintetizar a resposta e não tudo isso que vem dentro do output, todos esses objetos aqui. Então a gente separou só a resposta, clica aqui em Execute Step, ele vai sair assim, resposta. Beleza, isso aqui em tese já tá funcional. E aí o que eu vou fazer agora? Olha, para vocês terem uma noção, o que eu tô montando para mim, tipo, fica um prompt muito mais robusto. E precisa ter essas formatações aqui. Por quê? Porque sempre que você roda alguma coisa na LLM, ela não funciona sempre, porque ele te entrega em formatos diferentes. E aí se ele começar a te entregar as respostas nos formatos diferentes, na hora que chegar
né, que ele devolver a resposta, o N8N devolver a resposta pro AI Studio, né, pro seu quiz lá, para mostrar, né, pro lead, vai quebrar, não vai mostrar certo. E aí se você quiser o prompt tudo certinho, é só entrar lá na comunidade que eu vou pegar esse projeto, que eu vou começar inclusive a rodar para mim, mostrar como que eu estou adquirindo leads, por quanto que está o meu CPL, depois todo o meu funil de vendas. Eu vou compartilhar tudo que eu estou fazendo certinho. Eu vou compartilhar tudo desse projeto, tanto o template no N8N, quanto todos os prompts que eu usei no AI Google Studio, quanto tudo lá na minha comunidade paga. E se você quiser ainda não entrar na comunidade paga, mas me sugerir conteúdos para eu gravar, projetos para eu fazer aqui, desenvolver, entre no meu grupo gratuito do WhatsApp. Sempre que eu for criar algum projeto, eu fico pedindo para a galera sugerir coisas lá. Então pode ser que eu escolha o seu projeto e o seu projeto vire o meu próximo vídeo. E aí isso já é bom para você, que eu vou acelerar aí a sua entrega. E semanalmente eu gravo um vídeo desenvolvendo um projeto novo. Beleza, aqui agora eu já salvei lá, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um reload no app, colocar, sei lá, tipo colocar Ricardo @gmail.com e um número qualquer de celular aqui, só pra gente fazer um teste. E aí o que eu vou pedir? Vamos ver como que ele vai devolver já a resposta aqui. Pois eu preciso colocar uma LLM que ela rode mais rapidinho. Ó, já respondeu. Resposta. Olá, Ricardo. Ó, que merda que deixe agora arrume a última página com o melhor UX designer que você conseguir. Até vou tirar um print disso aqui. Porque do jeito que a resposta veio está horrível. Horrível. Deixa a resposta de uma maneira mais visual. Beleza. Não sei, vou dar esse prompt simples. Vamos ver se ele... como que ele vai fazer. Aí se você quiser todos os prompts que eu já fiz, é só entrar lá na comunidade que eu vou compartilhar lá do projeto verdadeiro. Vou fazer um resumo de todos os prompts, todas as conversas. Vai estar tudo lá. Vamos ver o que ele vai falar agora. Tá. Beleza, ele me entregou. Vamos ver como que vai ficar agora. Vou colocar Bruno @gmail.com, qualquer número aqui para teste. Ó, e todos os testes que a gente tá fazendo tá sendo registrado aqui nos papéis, hein? Aqui você já está gerando seu banco de dados com seus leads. Começar a qualificação, colocar responder qualquer coisa aqui. Vamos ver como que vai ficar. Ó, seu diagnóstico empresarial. Já ficou um pouquinho melhor, obviamente ninguém vai ler essa merda toda, mas beleza. Isso aqui é só um exemplo para você entender como que faz, e aí você vai melhorando os prompts e vai arrumando aqui no AI Studio da melhor forma. Mas uma coisa que é importante é travar a maneira que o formato que a OpenAI te responde, para você conseguir falar lá no AI Studio, eu quero sempre o nome no começo em maiúsculo, o plano de ação que tem essas 5 frases em tópicos. Então sempre vai ter que travar. Só que é isso, esse foi o projeto
é o projeto original que eu ainda tô finalizando, mas essa parte aqui ela já está pronta. E você vê o prompt, ele fica muito mais robusto nesse sentido, travando muitas coisas. Beleza, então já está funcionando. Então vamos supor que finalizou. Agora você precisa colocar isso aqui no ar. Qual que é a melhor maneira de você colocar isso aqui no ar de graça? Primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar aqui em Code e você vai baixar o arquivo. E aí você vai abrir a pastinha desse arquivo. Deixa eu colocar rename, eu vou colocar aqui YouTube, para ficar fácil de eu achar. Beleza. Aí eu vou te ensinar como que você vai colocar ele no ar. Então você baixou todos os arquivos, você vai abrir o seu GitHub, aí você vai vir aqui em repositórios, aqui na sua fotinha, repositórios, vai vir aqui em novo, aí você vai colocar o nome do seu repositório novo, não precisa de nenhuma descrição, aqui pode deixar essas configurações, aqui se você colocar mesmo em private, a Netlify ela consegue ler, então create repository. Aí, beleza, você já criou, aí você vai vir aqui, ó, uploading an existing file. Aí o que você pode fazer aqui? Você vem, deixa eu ver se assim eu já consigo jogar. Pega todos esses arquivos e joga aqui dentro. Beleza, aparentemente tá tudo aqui, né? Deixa eu ver. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 arquivos sem o src. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí dentro de src tem 1, 2, 3, que é o que ele vai precisar para buildar. Então aqui ó, tem src em 3 que está dentro do src. Fechou. Aqui é só você vir aqui commit changes. Beleza, então agora o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do seu Netlify. Aí você vai vir dentro de Projects, colocar um novo projeto. Aí vem aqui, conecta com seu GitHub. Deixa eu verificar. Ah, tá. É porque aqui eu tinha deixado para ele não ter todos os... Só os... Ele não ter acesso a todos os repositórios, só os que eu clicasse. Então agora eu vou clicar aqui no do YouTube. Então eu vou salvar. É isso. Então para você vai ter que escolher aí. Então eu quero no do YouTube. Project Name. Vou colocar aqui teste YouTube.
Aqui quando eu coloco teste YouTube, ele vai ficar com esse linkzinho aqui. Depois dá para você fazer um redirecionamento se você já tiver o seu domínio, e eu vou mostrar como faz isso, só que eu vou mostrar em outro vídeo. Aí aqui para baixo pode deixar dessa maneira, e aqui deploy teste YouTube. Beleza, ele já terminou de colocar. Se você clicar aqui em cima, ele já vai abrir. E aí a gente pode até fazer um teste aqui, colocar tipo assim, como se viesse, sei lá, do Instagram. Vou colocar assim, só source, UTM source IG. Aí eu vou colocar assim, UTM campaign, sei lá, teste YouTube. E eu vou colocar tipo assim, UTM content igual como se fosse o código lá do anúncio. Vai vir assim na hora que ele clicar do seu anúncio. Vamos dar um F5, né? Tipo assim, você dá Enter só para ele. Só campanha aqui. Até vou confirmar que eu escrevi certo. Se não. Sempre erra a ordem do ING. Campa IGN. Campa IGN. Eu sou meio. Sou meio burro. Tá vendo? Tinha colocado ING, GN, beleza. Aí o nome completo, sei lá, Maria. Aí, Ctrl+C, maria@gmail.com. Ó, não vai, Gmail duplo. maria@gmail.com, vai, qualquer número. Então eu coloquei IG, teste YouTube, content. Beleza, vamos fazer um teste. Processando seu perfil. Ele vai levar um minutinho, tem que escolher uma LLM um pouquinho mais. Talvez um pouquinho mais rápida, não sei. Tem que ver na média, fazer uns 3, 4 testes. Acho que é esperar até uns 3, 4 segundos. Até uns 5 acho que faz sentido. Mais que isso, acho que muita gente vai sair antes de ver a resposta. Então, olá Maria, saiu aqui, ó, seu diagnóstico, beleza, isso aqui é meio merda, mas é isso, precisa ir lapidando até que fique visualmente bom, agradável, com bom UX. Aí aqui dentro, vamos ver as execuções. Essa última execução, né, que nós fizemos, aqui copiar pro... Acho que não foi. Então aqui, ó, Maria, aqui, ó, o TM Source, IG, Campaign. Eu consegui escrever errado, pelo visto, que ele puxou null, mas ele veio TM Source, TM Content, igual viria. E aí vamos ver se isso está registrado lá no nosso banco de dados. Então aqui, ó, é a linha 8. Às 4h20 do dia 2, Maria, número tal, e-mail tal, as respostas dela, o TM Source, Campaign com certeza eu... é porque eu coloquei... Eu coloquei ING. Mas aqui deveria ter IGN, Campaign. Aqui deveria ter puxado.
Que deveria ter puxado o TM. O TM underline campaign. Por que será que não puxou? A gente pode fazer mais um teste. Em tese. Mas antes de testar, vamos terminar de ver aqui, tal. Então puxou tudo. E aí aqui você vai ir gerando todos os leads. E aí é isso. Você vai ter perguntas que vai qualificar eles ou não. Então, eu só quero falar com as pessoas que ganham acima de 2.000. Ó, que pode investir acima de 2.000. Aí isso aqui vai cair no seu funil de vendas. Eu quero ter uma outra comunicação para essa galera aqui de cima. Beleza, agora tá caindo tudo organizado no seu banco de dados. Bom, o vídeo ficou um pouco longo, mas essa estratégia aqui de quiz está sendo boa. Tem algumas otimizações para fazer. Já eu vou colocar até o meu quiz no ar, porque é isso, o projeto que eu estou trabalhando, eles estão rodando bastante quiz nesse sentido e está sendo muito bom. O custo por lead está bem barato. E depois o time comercial aborda esses leads e eles estão com uma conversão muito boa. É isso, se você quiser acompanhar tudo que eu estou fazendo, entra na comunidade paga. Se você não for entrar agora, entra lá no grupo gratuito do WhatsApp. Você pode lá sugerir os próximos vídeos que você quer ver aqui, quais são os próximos projetos que você quer que eu desenvolva.